Abertura. Fundo texturizado em azul. Linha branca horizontal no centro da tela se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. No centro, círculo branco. Dentro dele se lê: Repórter Justiça. Interior de uma casa. Há uma escada com corrimão de metal. Uma cozinha americana. No jardim, uma fonte branca. 2 andares, 5 suítes, cozinha e sala amplas, área verde. O imóvel de 650 metros quadrados fica no Jardim Botânico, bairro Nobre de Brasília. Foi todo pensado pela Nilce. A maioria das pessoas Nilce Freire da se Silva, apaixona pela casa. artista plástica. Gosta, dizem que foi construída com bom gosto e eu agradeço. A casa é novinha, ficou pronta há menos de 2 anos, depois de 4 em construção. Agora está à venda por um motivo bem simples. Ficou grande demais para 2 pessoas, né? Ela e repórter sobem a escada. Com a saída dos filhos, a artista plástica decidiu que é hora de buscar novos ares com o marido. Os dois querem levar uma vida mais tranquila e ficar longe dos grandes centros urbanos. Investir em um lugar pequeno, uma cidade menor e ter uma qualidade de vida melhor, né? Todas as cidades pequenas têm menos poluição, né? Então você tem uma qualidade de vida, né? Já são 12 meses de espera pelo comprador ideal, que ainda não veio. Com o tempo, o valor foi reduzido, naquela esperança de o negócio ser fechado mais rapidamente. Eu estou otimista que vou conseguir vender, porque acredito que a economia brasileira está começando a mudar e com isso vai melhorar as vendas, não só dos imóveis, como de tudo, né? Que apareça uma pessoa que goste tanto quanto eu. No jardim, muitas árvores. E meu esposo gostamos dessa casa, porque realmente deu muito trabalho. Prédios altos. Termômetro da economia brasileira, o ramo imobiliário viveu uma fase muito boa no início dos anos 2000 em todo o Brasil. Nós financiávamos algo em torno de 3 bilhões por ano no mercado imobiliário brasileiro no ano de 2003 e chegamos lá a ultrapassar essa casa, a passar a casa de 100 bilhões de reais lá em 2007, 2008. O Vídeo Maia. Porque também houve uma mudança na legislação, presidente do Secov DF, que deu mais condição para que o setor financeiro investisse no mercado imobiliário e ele tivesse mais facilidade na retomada do imóvel caso da inadimplência. Então, a segurança jurídica trouxe muito crédito para o segmento. E com isso também a demanda do déficit habitacional brasileiro. Árvores, ao fundo, Depois prédios. do auge veio a queda brusca. O setor passou os últimos 7 anos numa crise sem precedentes. A Kátia sentiu na pele a recessão. Corretora há 3 décadas estava acostumada a vender entre 4 e 5 imóveis por mês. Só que de uma hora para outra viu o cenário mudar completamente. De repente nós passamos a vender 1 por mês e às vezes ficar 2, 3 meses sem vender. Kátia Vieira, corretora de imóveis. Pela crise que foi muito grande. Crise que fez muita gente se desfazer dos bens que tinha. Não estava aguentando, precisou do dinheiro, muitos venderam para sair do país, muitos venderam para comprar imóvel menor, porque não estava aguentando ficar com imóvel grande. As instabilidades política e econômica foram, segundo o presidente do Sindicato da Habitação no Distrito Federal, as principais razões para a queda nas vendas de unidades e também de investimentos por parte de incorporadoras. A partir do momento que você tem uma insegurança no seu emprego, insegurança na economia, uma instabilidade também política, você fica com receio de fazer qualquer investimento. E o empresário que também faz lançamentos, os donos de construtoras e incorporadoras, também ficam com os seus terrenos e não fazem o lançamento, com o receio exatamente de não ter o comprador naquele momento. Imagem em preto e branco ganha cor. O tempo sombrio aos poucos vai sendo deixado para trás. A procura por empreendimentos, sejam eles casas ou apartamentos, tem voltado. As vendas no país, por exemplo, aumentaram cerca de 10% desde outubro do ano passado. Repórter Fernanda O setor Mulaerte. imobiliário começa a dar sinais de recuperação. Para especialistas, este pode ser o momento ideal para realizar o sonho da casa própria. A retomada também é favorável para os que querem comprar como forma de investimento. O mercado imobiliário 2020, com certeza, ele terá uma retomada e já começou isso. O que nós queremos na economia nacional é um voo O Vídeo Maia, Secov DF. de voo que é avião internacional, que ele decola com facilidade, pode ter turbulência no voo de cruzeiro, naturalmente, mas que ele pouse com tranquilidade. Nós não queremos um voo de helicóptero, que ele sobe verticalmente,
mas o voo é curto. O voo é muito curto. O mercado imobiliário precisa ter uma estabilidade média, a segurança de médio e longo prazo. É isso que tem geração de emprego e renda e arrecadação de impostos. Dados do Sindicato da Habitação apontam que no país, a cada imóvel novo lançado e comercializado, 4 mais antigos são vendidos. E nunca foi tão vantajoso juntar aquele dinheirinho para quitar a casa própria. O cenário positivo se deve ao fato de a taxa Selic continuar em um patamar baixo, assim como a inflação, que está estabilizada. A oferta de crédito também melhora as condições para consumidores e deixa construtoras de olho na movimentação do mercado para garantir lucros. Com a queda da taxa Selic, Humberto Veiga, o que acontece? doutor em economia. A taxa de juros baixando, o valor da prestação ele diminui. Então, pessoas que antes não podiam comprar aquele bem podem hoje financiar aquilo ali. O construtor, por sua vez, ele sabe disso, o incorporador ele sabe disso, né? Então, o que ele faz? Sabendo que haverá uma oferta de crédito, ele também pode subir um pouco o preço do imóvel que ele está colocando à venda. Na hora de investir, é preciso ficar atento para aquele imóvel atrativo não se transformar numa dor de cabeça sem solução. O mercado imobiliário brasileiro, e o brasileiro como sempre, ele sonha. E o sonho, ele tem que ter planejamento. Quem não planeja, com certeza terá pesadelos para o resto da vida. E as pessoas têm que olhar sempre para frente. Não adianta nós ficarmos olhando para o retrovisor. Talvez o retrovisor é muito importante para que você não se esqueça do passado. Mas nós temos que criar novos modelos, nós temos que criar novas formas de atuação. É importante saber que quem for investir em imóvel, comprometa exatamente aquilo que você pode pagar. Se depender do Marcos Paulo, os clientes dele vão ser bem orientados em relação ao que comprar e de que forma investir. O corretor está otimista. Acho que as pessoas criaram mais coragem para investir, tiraram o dinheiro da conta e acreditaram novamente no ramo imobiliário, né? Prova disso é que agora ele sorri à toa. Hoje em dia, os clientes não param de procurá-lo. Todos os dias, meu telefone não para de tocar. O telefone tocava... Marcos Paulo Santos Oliveira, corretor de imóveis. 3 vezes na semana à procura de imóveis. Hoje meu telefone toca 10 vezes ao dia. Gente querendo saber preço, querendo saber onde tem mais imóveis, que só tem aquele, se aluga. Procura alta, procura está alta mesmo. E no próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar como são os leilões de imóveis. Saiba como funciona o arremate de uma casa ou apartamento e as dicas para fazer um bom negócio. Não saia daí, o repórter Justiça volta em instantes. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, repórter Justiça. Anúncios de apartamentos na lateral de um prédio e em outdoors. Edifícios em construção. Ter a casa própria não é apenas o sonho da maioria dos brasileiros. É também meta de vida de muita gente. Mas estar com o documento do imóvel em mãos nem sempre é fácil. Requer planejamento e principalmente muitos cálculos. Acredito que a pessoa precisa ter uma estratégia, né? É só a pessoa fazer planejamento, entendeu? Que tudo acontece. É uma dívida a longo prazo também, sempre compromete, né? Uma das alternativas para ver o sonho virar realidade e driblar os juros do financiamento é o leilão. Esse tipo de transação cresceu com a inadimplência em 2018 e pode-se dizer que nunca houve tantos arremates. Esta, então, pode ser uma oportunidade de ouro para investidores e consumidores. É que casas e apartamentos oferecidos em licitações públicas geralmente vêm com descontos que beiram os 40%. O percentual, no entanto, varia de acordo com a região. A venda de imóveis através de leilão, ela tem uma característica muito simples. Fernando Costa. Que é o valor da venda. Leiloeiro público. Então, por exemplo, quando a gente faz leilões para a Caixa Econômica Federal, que de imóveis não pagos, retomados, e eles têm uma quantidade muito grande, fazem mensalmente mais de um leilão desses imóveis recuperados, é muito claro, quando o imóvel tem um valor atrativo, nós vendemos 100%. Mas quando o valor do imóvel é um valor
perto do praticado no mercado, como se fosse uma medição por metro quadrado. Nessa região esse imóvel vale X um metro quadrado. Então a gente já vê a maior dificuldade para a venda desses imóveis. Ou seja, o aquecimento dessas vendas está ligado diretamente à adequação dos valores desses imóveis. Agência da Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal, que historicamente é líder em financiamentos imobiliários no país, com uma fatia em torno dos 65%, colocou à venda mais de 28 mil imóveis retomados em 2017. Isso equivale a um crescimento de quase 58% se comparado ao ano anterior. Em 2018, apenas nos 5 primeiros meses foram disponibilizados quase 18 mil imóveis recuperados pelo banco. A inadimplência vai pegar esse imóvel Humberto Veiga, e vai colocá-lo à venda. Doutor em Economia. Por exemplo, eu não quero vender por menos, porque eu comprei, mas vai chegar uma hora que eu não consigo pagar aquilo, esse imóvel vai a leilão. O leilão é o momento em que você tem uma rediscussão de preços. Então, as pessoas não estão ligadas com o preço que foi original. Pouco importa, não existe nenhuma relação do preço original pelo qual o imóvel foi comprado com o preço que está sendo vendido agora, porque o comprador pouco se importa e o banco ele quer receber o dele, né? O banco quer receber o quanto emprestou. Então, esse aumento dos leilões, ele deriva, né, justamente de toda a crise pela qual nós passamos. Repórter Renata Quando você Tavares. adquire uma propriedade em leilão, você acaba ganhando uma carta de arrematação para solicitar a saída do antigo dono do imóvel. Esse processo pode levar mais de um ano e você ainda corre o risco de ter que brigar na justiça para que o morador deixe o imóvel. Por isso, o leilão de casas e apartamentos só é recomendado para quem tem paciência para esperar. Alair Ferraz, Hoje os leilões advogado. voltaram com força total. Por quê? Muitos compradores adquiriram imóveis, no meio do caminho não conseguiram pagar, as construtoras ou bancos retomaram os imóveis e esses imóveis estão indo a leilão, seja judicial ou extrajudicial. É cada vez mais comum. Existe um laudo de avaliação, todo leilão geralmente ele é bifurcado em 2 etapas. A primeira etapa, que é a primeira asta que se chama, que é o valor cheio da avaliação do imóvel. Um exemplo, determinado imóvel foi avaliado por R$1 milhão. A primeira asta, ele é ofertado ao mercado por R$1 milhão no mínimo. Os leiloeiros e os compradores mais experientes costumam não comprar na primeira asta. Na segunda asta, é 50% do valor de avaliação. Aí começa a ficar um pouco mais interessante a aquisição de imóveis no leilão. Foi dessa maneira que o Ricardo comprou o primeiro apartamento. O valor estava bem abaixo, o valor estava quase que 80% abaixo do valor, esse primeiro. Estava aí, então eu comprei ele, reformei e vendi depois. O valor é à vista, o valor é pago, você tem até 7 dias para fazer o pagamento para a Caixa Econômica, né? E tem que deixar uma caução na hora do arremate também. E ainda tem os 5% do leiloeiro que tem que ser pago no ato do arrematamento também. De comprador, Ricardo passou a investidor em poucos anos. Aí vieram outros imóveis, aí eu já comecei a me agradar. Aí eu já arrematei, cheguei uma só vez, eu arrematei 3 imóveis em um só leilão. Aí eu comecei a pegar gosto, comecei a reformar eles e deixar eles ao ponto de habites, ao ponto de ser financiado pela Caixa Econômica de novo. Nenhum me deu problema. Dei muita sorte, graças a Deus nenhum me deu problema. Mas tem risco também. O leilão ele pode ser cancelado até 2 anos pelo mutuário. O mutuário é aquele que comprou, que perdeu o imóvel para a Caixa Econômica, no caso, né? Ele tem até 2 anos para entrar na justiça cancelando esse leilão. Aí você vai ficar com seu dinheiro parado e não vai render para você, né? Então corre esses riscos. Vender imóveis em leilão não é nada simples. O trabalho exige muita técnica e qualificação. Um leilão de particular de imóveis é regido pela Lei 9.514, a Lei de Alienação Fiduciária. E cada leilão tem a sua normativa. Leilões de carros, leilões de artes, legislações a respeito de ICMS, legislações a respeito de transporte, mercadorias, de venda, uma série de normativas somadas que você tem que ter um mínimo de conhecimento para você fazer uma boa venda e orientar tanto o seu cliente, vendedor,
a empresa ou o órgão público ou a própria justiça e também o seu comprador, para que você simplesmente, muita gente pensa, leiloeiro é muito fácil, vai lá, fala ali, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e ganha a sua comissão. Não, isso é a parte mais fácil. A parte mais difícil é preparar o leilão e depois o pós-leilão. Doutor Alair dá dicas para quem quer apostar na compra de um imóvel mais acessível. O principal ponto que deve se analisar são quanto às obrigações próprio terreno, que são aquelas obrigações advindas do próprio uso do imóvel. Por exemplo, taxa de condomínio, IPTU, multas de condomínio ou qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Quando você adquire o imóvel no leilão, essas obrigações acessórias seguem o principal. Se você adquire um imóvel, por exemplo, por R$100 mil no leilão, ele tem um débito de R$50 mil de condomínio e você não fiscalizou isso, você tem que pagar. Este economista também avalia os riscos, mas garante que, ficando de olho nos cuidados, fechar negócio em leilão vale a pena. É um momento em que o comprador vai colocar preço no sentimento de risco Humberto que ele Veiga, tem. doutor em economia. Então, se ele acha que o risco é grande, o preço será baixo, certo? Se ele acha que o risco é pequeno, o preço será maior. Então, ele vai tentar descontar. Óbvio, a gente acha que todas as pessoas são racionais, é claro que não. Tem algumas pessoas que vão errar a mão, vão pagar mais por uma coisa que elas acham que vale e, de fato, ele pode ter problemas, né, até mesmo para a retirada das pessoas que estão ali dentro e tal, que tem imóveis que estão ocupados. Imagens de maquetes com apartamentos e casas. E no próximo bloco, nós vamos mostrar quais são as vantagens para quem compra imóvel na planta, diretamente com a construtora. Empresários estão otimistas com a retomada do crescimento das vendas. Pensando nisso, fazem de tudo para chamar a atenção dos clientes. Não saia daí que o Repórter Justiça volta já. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Prédios altos. Maquete com prédios e casas. Você já viu aqui no Repórter Justiça que depois de uma longa crise o mercado imobiliário começa a se aquecer e a expectativa é de retomada imediata das vendas. A movimentação nos estoques, que ficaram praticamente parados durante o período da recessão, mostra que o setor definitivamente vive um novo momento e está dando a volta por cima. O setor vem... Adalberto Valadão, empresário da construção civil. Com nível de atividade reduzido e reduzindo. Por quê? Porque precisava desovar esses estoques que retornaram para o setor. Então, os lançamentos imobiliários diminuíram nesse período. A gente tem uma expectativa grande de que a economia comece a funcionar melhor a partir desse ano. A sociedade passa a ser um pouco mais compradora, porque volta-se aquelas questões que lhe dá condição, a cada uma pessoa de acreditar no futuro, de acreditar que ela vai ter emprego, acreditar pelo menos que ela não vai perder o emprego, quem está empregado, e aí, por consequência, assumir dívidas com a casa própria, que é uma coisa importante para cada um, mas também não custa baratinho, né? Não é coisa que você pega na prateleira do supermercado, é algo que tem um valor sempre expressivo. Maquete com um prédio. Comprar o imóvel na planta é a saída para quem, mesmo em tempos de dificuldade financeira, consegue juntar dinheiro. É que o desconto, nestes casos, pode chegar a 30% do valor total. Pensando justamente nisso, a Denise decidiu trocar de apartamento. E olha que bacana! Falta bem pouco para ela ter a chave do apartamento em mãos. Menos de 6 meses. Nós estivemos com a compradora na unidade decorada do futuro prédio, que fica no Noroeste, uma das áreas mais novas e nobres de Brasília. Na planta, as formas de pagamento estavam muito boas. Denise Bandeira, advogada. Que a construtora estava oferecendo. Então, eu gostei e resolvi verificar se eu poderia adquirir, né? E consegui. As condições foram muito boas. Na Imagem verdade, interna do apartamento. Eu gostei do prédio. Gostei da fachada externa do prédio, da unidade, né? Gostei do acabamento e também gostei da forma que me ofereceram, né? Que a gente negociou para poder pagar até a entrega do imóvel. Se por um lado a Denise economizou para comprar o imóvel, por outro não poupou a pesquisa. A advogada quis ter a certeza de que estava fazendo um negócio seguro.
No dia que eu vi com meu filho, a gente deu a volta no prédio inteiro. Eles mostram onde tem, onde é que não tem, o que tem, o que não tem. Eu achei assim muito... Estava tudo aberto, não tinha nada escondido. Isso também é um fator maior para você ter segurança no que você está comprando. Você vê toda a construção. Eles te levam no subsolo, as vagas, você já sabe onde serão suas vagas. Elas estão demarcadas já, você vê no projeto. Eu achei assim muito bom, eu estou me sentindo muito segura. Ela comemora a compra do apartamento e já faz planos para a mudança. Quando você compra na planta, você pode medir antes, começar a encomendar armário, fazer medição, chamar o arquiteto, fazer todo o seu projeto. Eu acho isso muito bom também, do que fazer correndo quando você compra pronto e de repente tem que mudar. Mas o Paulo Henrique, por exemplo, não teve a mesma sorte ao comprar o tão sonhado imóvel na planta. O vigilante não pesquisou informações básicas sobre a construtora responsável pela obra. Resultado, o prédio ainda não ficou pronto e o prazo de entrega já venceu há 2 anos. A sensação é de completa frustração. O ditado é aquele, né? Quem casa quer casa. Paulo né? Henrique Torres, vigilante. Então, infelizmente, às vezes você ouve piadinha, né, até mesmo de parente, de familiar, né, porque você tá, quer queira, quer não, você não tá andando para frente, né, você tá parado, tô parado no tempo, né, e a expectativa lá, infelizmente, deixou a gente parado no tempo. Folheia papéis. Hoje ele mora de favor na casa do sogro e não imagina quando vai resolver essa situação. A construtora informou que os apartamentos só serão entregues quando os reparos restantes estiverem concluídos. Mas não tem dinheiro no momento. Isso equivale a 10% da construção. Mesmo com a obra inacabada, algumas famílias decidiram ocupar os apartamentos sem autorização prévia. Walter Moura, advogado. É duro para o cidadão ter que pagar um apartamento e não poder entrar, apesar dele estar praticamente pronto. Só que tem um risco muito grande. Existe uma regra de direito público que exige a fiscalização das obras para que elas tenham condições de habitabilidade. O nome disso é habite-se. É importante que o cidadão só ingresse no apartamento depois que ele tenha a carta de habite-se. O que tem por detrás do habite-se? Fiscalização do Corpo de Bombeiro, da Companhia de Energia, de Água e etc. Entre outras autoridades. Quando o cidadão entra num apartamento sem habite-se, não quer dizer que o apartamento vai cair do dia para a noite. Mas o que é importante é ele saber que há um risco muito maior deste imóvel apresentar falhas lá na frente. Então, é muito duro para o cidadão pagar o imóvel, está numa situação injusta de já ter desembolsado, está pagando parcela e aluguel, ou seja, ele está muito mais pobre do que ele estava antes, e ainda ter que ficar sem entrar no apartamento. Então, essa situação, infelizmente, o cidadão tem que buscar o judiciário ou buscar cautelas contratuais para que o responsável pelo atraso da obra pague os aluguéis e as despesas de quem ainda não entrou nessa unidade imobiliária. Porque quem causou o dano no sistema brasileiro tem que indenizar a vítima. Fachada do prédio inacabado. Os riscos de acidentes são grandes com a ocupação indevida. É o risco de vida que o cidadão assume. E isso existe mesmo. Nós moramos num país que, infelizmente, tem algum histórico de ruína de prédio. E não é de prédio com 100, 200, 300 anos, é com prédio de 10, 20 anos de construção. Este empresário aluga, compra e vende imóveis. São mais de 20 anos de experiência no mercado e já viu muitas situações parecidas com a do Paulo Henrique. Por isso, Carlos Diógenes recomenda investigar a saúde financeira da construtora. Quanto mais indicações, melhor. Tem que ser feita uma análise do histórico da empresa. Carlos Diógenes, da empresário. Ver quais imóveis ela já entregou, ver como é que está a saúde financeira da empresa. Então é interessante você pesquisar nos sites, digamos, que oferecem certidões judiciais, trabalhistas. Você realmente verificar, tirar uma radiografia da empresa, aquela qual você pretende comprar um imóvel. 2 prédios ao longe, um em construção. E outra coisa, pesquisar sobre o local onde se pretende morar é essencial. Pesquisa em vários aspectos. Da empresa que vai construir, do local onde vai construir, da vizinhança onde está sendo construído, porque você está comprando um bem que normalmente você vai pagar em 30, 35 anos. Então você tem que fazer uma boa escolha e ver todos os detalhes.
Placa Aluga-se Kit. Prédio em construção. Outdoor de venda de apartamentos. Edifício com faixa de venda. O Repórter Justiça fica por aqui, mas você pode rever este programa no site tvjustiça.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Quer sugerir uma pauta? Então anote aí o e-mail repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até mais. Créditos. Direção de Tiago Oliveira. Produção Eli Jonas Maia e Rayane Ribas. Produção Eli Jonas Maia e Rayane Ribas. Reportagem Fernanda Mulaerte e Fernanda Tavares. Edição de texto Fernanda Mulaerte. Cabelo e maquiagem Kelly Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Lázaro Filho, Lúcio Ribeiro e Luiz Guilherme. Assistência técnica Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção André Eustáquio. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Wazem. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Soraya Fonseca. Supervisão, coordenação de TV e rádio, Secretaria de Comunicação, STF.